dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Bem, hoje a intenção aqui é continuar, né, com os estudos para farmacêutico. Aqui nesse caso farmacêutico fiscal. E hoje nós vamos acompanhar aqui a lei, a portaria de número 344 de maio de 98, que é a portaria que vai regular medicamentos controlados, né? Medicamentos sujeitos a controle especial no Brasil. Bom, temos dois PDFs aqui para a gente trabalhar sobre eles. O primeiro ele vai trazer teoria, a gente vai gastar um tempinho aqui contextualizando, né, a questão da legislação, e o segundo ele vai trazer algumas questões. Então vamos tentar fazer todas elas, e todas elas vão ter um gabarito comentado. Então é uma boa orientação para a gente se fortalecer aí com relação à legislação número 344, né, a portaria da Vigilância Sanitária da Anvisa. Muito bem. Então essa portaria é o pilar regulatório da Vigilância Sanitária sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial no Brasil, para garantir a segurança do paciente e evitar o uso indevido. A legislação institui diferentes tipos de documentos de prescrição médica, diferenciando visualmente por cores específicas. Muito bem, como é bem sabido, existem várias cores, né, de receitas de controle especial. Tem a receita branca, tem a receita azul e tem a receita amarela. E cada uma delas vai ter uma peculiaridade aí, uma especificação. Bem, então, o código de cores. Amarelo são a receita A, receita do tipo A, que vai tratar aí sobre os entorpecentes. Utilizada para medicamentos que causam alto grau de dependência física ou psíquica. Inclui as substâncias da lista A1 e A2, e alguns exemplos aí são a morfina, metadona, oxicodona e o A3, que são os estimulantes como o metilfenidato. Vale lembrar também, né, que essa portaria ela dispõe de um anexo, e esse anexo ele vai conter as listas. Todas as letras combinadas aí com números vão ser listas diferentes. Então tem a lista 1 e segue uma quantidade de medicamentos, substâncias na verdade. Tem a lista A2, A3, e aí vem a B1, B2, C1, C2, C3, enfim. E são várias listas aí nesse anexo que são atualizadas frequentemente, e inclui-se, retira-se medicamentos dessas listas, e é bom sempre estar atualizado através do site da Anvisa. Então A é amarela, recapitulando, entorpecentes. B é azul, psicotrópicos, destinado a substâncias psicotrópicas indutoras de sono. Ansiolíticos e tranquilizantes, que é a lista B1, e aí grandes exemplos. Eu acho que é bastante comum nessa receita azul da B1, que é o clonazepam, diazepam, alprazolam e etc. E a B2 aí com substâncias anorexígenas, como a sibutramina. E aí a nota. A notificação B2 exige o preenchimento conjunto de um termo de responsabilidade pelo médico prescritor. Então é importante, não só para quem vai fazer uma prova de concurso como essa, para um cargo como esse, que é de vigilância sanitária, talvez também para quem vai fazer provas como farmacêutico, né, que vai trabalhar ali fazendo a dispensação, como você que trabalha no comércio, na farmácia comercial, e quer fazer a dispensação correta. É importante também saber desses pequenos detalhes. Tem um detalhe aqui, eu acabei passando aqui da receita amarela, está aqui uma notinha também. A amarela exige numeração prévia, então o talonário ele é impresso pela vigilância sanitária ou uma numeração autorizada por ela. Já o B
O azul, o prescritor, ele tem o seu talonário, ele imprime, né, o seu talonário, e apenas a numeração e a autorização é que precisa ser previamente da vigilância sanitária. Muito bem, então, e tem a branca. A branca, diferente das duas anteriores, não é uma notificação de receita, mas sim uma receita comum que vai ser emitida em duas vias. Aplica-se às substâncias da lista C1, os antidepressivos, os antipsicóticos, os anticonvulsivantes, e a C2, que são os retinoides, e o C5, que são os anabolizantes. A nota da branca vai trazer que a primeira via fica retida com a farmácia para escrituração e controle, e a segunda via é devolvida ao paciente carimbada como comprovante da orientação médica. O que deve conter na receita são requisitos obrigatórios. Tanto as notificações, que é a amarela e a azul, quanto a receita branca, eles precisam conter campos obrigatórios que devem ser preenchidos para que a dispensação seja autorizada. Então, a identificação do emitente, o prescritor, né? Então, o nome completo do profissional, o número de inscrição no conselho, seja ele CRM, CRO ou CRV, a UF, o estado onde essa receita foi emitida, e o endereço completo do consultório ou o hospital, e também o telefone. Então, o prescritor, ele precisa obrigatoriamente ser identificável e rastreável, até por algum tipo de dúvida com relação àquela prescrição que é de direito do farmacêutico, só deixar que a dispensação seja feita, sanadas todas as dúvidas, né, referentes àquele tratamento. Então, a identificação completa do emitente. E para controle da vigilância sanitária, claro. A identificação do paciente também, então o nome completo, endereço residencial, é necessário conter. Para prescrição humana ou veterinária, é necessário ter o nome da substância ou medicamento, né? Preferencialmente pela denominação comum brasileira ou genérico. Claro, nada impede que possa ter um nome comercial, mas de preferência que seja aí a denominação comum brasileira. Na sua falta, a internacional também. Dosagem, é preciso ter forma farmacêutica, quantidade total por extenso e a posologia. Lembrando, claro, que em letra legível, né? Data e assinatura, carimbo também, né? Vamos acrescentar aí. Então, a assinatura manual, digital, certificada do médico, e a data exata da emissão. Essa data exata da emissão é para se definir o prazo. Nós vamos estudar um pouco mais à frente que cada uma dessas receitas, elas têm um prazo diferente. 7 dias, 30 dias, 60 dias, tudo isso é contado a partir da data de emissão da receita. Identificação do comprador, né, além do cliente, do paciente, a identificação aí do comprador, que é aquela pessoa que vai efetivamente ali na bancada buscar aquele medicamento. Ele vai preencher ali o nome completo, o RG, endereço e telefone. O campo preenchido é na farmácia, caso o comprador não seja o próprio paciente. Identificação do fornecedor. Então, o carimbo da farmácia com dados do estabelecimento, data da dispensação, quantidade aviada e a assinatura do farmacêutico responsável. Aqui uma tabela com alguns prazos, validades e limites. Abaixo os limites da quantidade de tratamento e prazos de validade para cada categoria, conforme a portaria 344/98. Notificação amarela, como nós já vimos, entorpecentes e estimulantes, ela tem um prazo de 30 dias. E o tratamento, ele deve ser para até 30 dias, ou no máximo 5 ampolas para o caso de injetáveis. A notificação de letra B, psicotrópicos, ela vai ter um prazo de 30 dias também, e o tratamento para até 60 dias, ou máximo também de 5 ampolas.
A notificação de letra B, 2, os anorexígenos vai ser de 30 dias com tratamento para 30 dias também. Não tem especificação de ampola. Bom, controle especial, que é a receita branca, 30 dias com tratamento para 60 dias, 5 ampolas. Retinoides, que é a receita branca, prazo de tratamento, de validade da receita 30 dias, tratamento 30 dias, e exige o termo de consentimento. Aqui, essa receita branca, a gente pode citar como exemplo clássico aquela que vem com a grafiazinho, o círculozinho da grávida. Alguns medicamentos que contêm ali o risco de má formação do feto, mas que são extremamente necessários, o custo-benefício ali do tratamento, o termo de consentimento para aquele paciente que vai fazer o uso. Para que se assegure que ela tem ciência, desse tratamento. Informações adicionais relevantes. Então, mais alguns detalhes. Validade territorial. As notificações de receita A têm validade em todo o território nacional. Já as notificações B e C, quando emitidas fora do estado, precisam ser acompanhadas de uma justificativa de prescrição contendo o diagnóstico ou CID. Detalhezinho a mais, quando você emite a receita em uma região e a dispensação vai ocorrer em outra. Rasuras, então, rasuras de jeito nenhum, qualquer rasura, emenda, caligrafia ilegível, inválida, perante a fiscalização sanitária, proíbe a farmácia de realizar a venda do medicamento. E a escrituração, como eu tinha falado anteriormente, todas as receitas retidas devem ser obrigatoriamente registradas no Sistema Nacional de Gerenciamento, o SNGPC, ou um sistema informatizado oficial vigente. Muito bem, então acredito que tenha encerrado aqui, só voltando para checar se não tem mais nada. E é isso. Bem, agora nós vamos ter aqui uma série de questões para treinar um pouco mais sobre a portaria. São questões reais, aplicadas nas bancas. Eu acho que uma ou outra aqui o sistema gerou como questão inédita, mas nós vamos passar por todas elas, e todas elas têm um gabarito comentado que vai nos auxiliar aí no nosso aprendizado. Questão de número 1 foi aplicada aí pela banca IBAN na Prefeitura de Praia Grande para o cargo de farmacêutico no ano de 2022. E o texto dela vai dizer: a portaria 34498 estabelece rigorosos critérios para o trânsito e a aplicação de substâncias de controle especial. Geralmente ele vai trazer esse texto grande, para cansar você, e aí no final das contas ele só vai interessar mesmo o comando. No que tange a maleta de emergência, de uso de profissionais médicos ou serviços ambulatoriais. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os limites quantitativos e a responsabilidade civil sanitária previstos em regulamento. Então, a alternativa A: até 5 ampolas de medicamento entorpecentes e até 5 ampolas de medicamentos psicotrópicos, ficando sobre a guarda e a responsabilidade solidária da farmácia pública do município. Até 3 ampolas, B, letra B, até 3 ampolas de medicamento entorpecente e 5 de medicamentos psicotrópicos, ficando sobre a guarda e a responsabilidade pessoal. Até 3 ampolas de medicamento entorpecente e até 3 ampolas de medicamento psicotrópico, sendo obrigatório o prévio registro no SNGPC. E até, a letra D, por último, até 5 ampolas de medicamento entorpecente e até 3 ampolas de medicamento psicotrópico, necessitando de visto anual prévio da vigilância sanitária. Então, tome um tempo, dê pausa no vídeo, tente responder, e eu já volto aqui com a resolução.
A resolução, nosso gabarito correto é a letra B, e isso está no artigo 42 da portaria, que vai regulamentar uma exceção ao fluxo comum da dispensação. O fluxo comum da dispensação ele seria ir paciente por paciente até a farmácia, seja ela hospitalar, seja ela de dispensação, e aquela dispensação ser individualizada. Porém, nós sabemos que existe aí a situação de emergência e o medicamento precisa ser aplicado imediatamente, para ontem, para fazer o seu devido efeito o mais rápido possível. Então não tem tempo de ir na farmácia, levar uma receita carimbada, assinada e ocorrer a dispensação, etc. Isso aí o paciente está morto. Então, para o caso de emergência, inclusive até em situações onde essa maleta é levada no veículo, né? São situações de emergência, então não dá para seguir o trâmite normal. Então existe o artigo aí que vai tratar da exceção, que é o artigo 42. A A estaria incorreta porque ela traz o limite de entorpecente como sendo de 5 ampolas, quando na verdade é de 3 ampolas. E ela traz a responsabilidade como sendo uma responsabilidade solidária da farmácia, quando na verdade a responsabilidade por aquele medicamento naquele momento, enquanto está lá na maleta de emergência, é de responsabilidade do enfermeiro de plantão. Então a letra A estaria incorreta. A B é o nosso gabarito, transcreve fielmente o artigo 42. Abre aspas. Os profissionais em serviço médico ou ambulatório deverão possuir na maleta de emergência até 3 ampolas de medicamento entorpecentes e até 5 ampolas de medicamento psicotrópico para aplicação em caso de emergência, ficando sobre sua guarda e responsabilidade. Então, está aí o artigo 42 da portaria 344/98. A letra C, ela vai trazer as quantidades divergentes também, né? Fala em 3 psicotrópicos, quando na verdade são 5. A letra C ela vai falar 3 e 3, quando na verdade são 3 e 5. A letra A ela vai falar 5 e 5, quando na verdade são 3 e 5. E na C, além disso, a maleta médica não faz lançamento prévio unitário no SNGPC, antes da aplicação emergencial. Lançar antes da aplicação não é uma situação que ocorre. Os valores de ampola estão invertidos na letra D e não há previsão legal de emissão de visto anual da maleta física pela autoridade sanitária. Então, nosso gabarito correto aí seria a letra B. Partindo já para a segunda questão, e aí é da Prefeitura do Recife, aqui no meu estado, né? Sou pernambucano. Bucket Bad, no ano de 2020, para farmacêutico também. No exercício de inspeção sanitária em estabelecimentos farmacêuticos, o fiscal deve aplicar as restrições e permissões específicas contidas na portaria 344/98 e resoluções correlatas. Diante das regras gerais sobre manipulação, comércio e transporte, assinale a alternativa correta. As farmácias e drogarias necessitam de credenciamento prévio pela autoridade sanitária estadual ou local competente para a dispensação de medicamentos da lista C2, que são os retinóides de uso sistêmico. Letra B. Fica inteiramente permitida a manipulação magistral da substância isotretinoína em farmácias de manipulação para uso sistêmico, desde que a receita proceda da especialidade dermatologista. As vendas de medicamento à base de substância misoprostol, lista C4, são autorizadas em drogarias comerciais, desde que é retida a notificação de receita na cor branca. O transporte de substâncias da lista da portaria 344/98 ou dos medicamentos que as contenham ficará sob a responsabilidade legal estrita e exclusiva da empresa transportadora, desobrigando a empresa remetente.
Mais uma vez, tome um tempo para responder a sua questão. Leia com cuidado, que eu vou passar aqui a página para começar a nossa resolução. E aí o gabarito correto é a letra A. A justificativa legal aí é o artigo 50. Os estabelecimentos precisam estar devidamente cadastrados, credenciados perante a autoridade sanitária para a entrega de retinóides de uso sistêmico, devido ao alto risco teratogênico. A B, ela vai estar incorreta, porque o artigo 24, parágrafo 2, veda expressamente a manipulação de retinóides de uso sistêmico. O texto do artigo: fica proibida a manipulação de substâncias constantes na lista C2, retinóica, deste regulamento técnico e de suas atualizações em farmácias, somente sendo permitida a preparação para uso tópico. Então, isotretinoína, uso tópico apenas. A letra C, misoprostol, lista C4, de uso restrito a estabelecimentos hospitalares. Artigo 24, parágrafo 1, sendo vedada sua comercialização em drogarias comuns. E a letra D, no artigo 74, imputa ao remetente a responsabilidade solidária ou principal pelo cumprimento das exigências regulamentares e documentais no transporte de controlados. Muito bem. Questão de número 3 foi gerada aí pelo sistema, questão inédita. Durante a ação fiscalizatória de rotina em uma drogaria comercial privada, um farmacêutico fiscal de vigilância sanitária identifica no estoque físico 3 caixas de medicamento Citotec, cujo princípio ativo é o misoprostol, pertencente à lista C4. Diante desse cenário fático, e do arcabouço normativo da portaria que nós estamos estudando, selecione a conduta técnica adequada ao fiscal. Vamos lá. Considerar a conduta regular, visto que o misoprostol está na lista C4 e pode ser comercializado em drogarias sob retenção da Receita de Controle Especial em 2 vias. Interditar cautelarmente os produtos e lavrar auto de infração, haja vista que a venda e estoque de medicamentos à base de misoprostol são restritos a estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados. E C, orientar o farmacêutico diretor técnico a providenciar em 48 horas a notificação de receita do tipo A, cor amarela, para regularizar o estoque. E D, permitir a permanência dos medicamentos no local, desde que o estabelecimento firme um termo de compromisso de venda exclusiva para médicos obstetras com CRM ativo. Mais uma vez, tome um tempo, tente responder a questão, que eu vou seguir na sequência com a resolução. Gabarito correto, a letra B. O artigo 24 determina textualmente que a venda de medicamentos à base de misoprostol constante na lista C4 deste regulamento técnico será restrita a estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados perante a autoridade sanitária competente. O estoque em drogaria comercial é infração sanitária, sujeita à apreensão e penalidades. Então, não tem para onde correr. Medicamento que é de uso exclusivo de hospital, é de uso exclusivo de hospital. Não existe justificativa, não existe buscar autorização, não tem para onde correr, é infração. E, obviamente, o lote ele vai ser retido. A letra A, embora pertença à lista C4, o misoprostol possui regramento excepcionalíssimo dentro da portaria. E a C, o estoque em drogaria é ilegal por si só. Nenhuma receita ou prazo de 48 horas pode convalidar uma atividade expressamente vedada por lei para aquele tipo de estabelecimento. E letra D, o fiscal não possui competência discricionária para criar termos de compromisso e contrariem proibição explícita na legislação sanitária federal.
Então, questão de número 4, no ano de 2021, da banca VUNESP, aplicada aí para a Prefeitura de Sertãozinho e o cargo de auxiliar farmacêutico. As notificações de receita, documentos que acompanham a receita e autorizam a dispensação, possuem formatos, cores e regras de preenchimento padronizados pelo Regulamento Federal. Com amparo na Portaria 344/98, assinale a alternativa que descreve a especificação técnica correta. Vamos analisar uma por uma e verificar. A notificação da receita A, cor amarela, serve para substâncias entorpecentes e pode conter a prescrição de até 3 medicamentos distintos da mesma lista. A notificação da receita B, que é de cor azul, utilizada para substâncias psicotrópicas, possui validade de 30 dias, contados a partir da data da emissão, e pode conter apenas uma substância ou medicamento. A receita de controle especial de cor branca, que é em 2 vias, pode conter a prescrição de até 5 substâncias da lista C1, outras substâncias sujeitas a controle especial. E D, a notificação de receita especial para retinóides da lista C2 permite a dispensação de quantidade suficiente para até 60 dias de tratamento devido às dificuldades de retorno do paciente crônico. Tome um tempo, tente resolver a questão. Eu vou voltar agora com o gabarito comentado. E aí o nosso gabarito é a letra B. A letra A ela vai estar incorreta, porque conforme ela tem o artigo 37, a notificação de receita A poderá conter apenas um medicamento ou substância controlada. Apenas um. E ali ela vai falar em 3, né? A B é o nosso gabarito e está correta. Atende diretamente ao artigo 39 e o artigo 40, que vai falar que a notificação de receita B é impressa na cor azul, tem validade de 30 dias, a contar da data da emissão, e é limitada a apenas uma substância por formulário. Então, texto aí completamente ok, de acordo com a legislação. A C, o limite para a receita de controle especial é de no máximo 3 substâncias ou medicamentos, conforme o estabelecido no artigo 57. E na D, para a lista C2 de retinóides, a notificação de receita deve ser limitada a 30 dias de tratamento. Ele vai trazer ali 60, de acordo com o artigo 49. E obrigatoriamente acompanhada de termo de consentimento pós-informação. Agora a questão de número 5, da CESP ou SEBRASP, para a Polícia Civil do Distrito Federal, para o cargo de gestor farmacêutico, prova que foi aplicada aí no ano de 2021. A guarda de documentação e a regularidade dos livros de registro são imperativos sanitários para o controle da cadeia logística de medicamentos de controle especial. No tocante às regras fixadas pela portaria que nós estamos estudando, para escrituração e arquivo, assinale a alternativa correta. As notificações de receita retidas, letra A, as notificações de receitas retidas, receitas de controle especial e notas fiscais de compra devem ficar arquivadas no estabelecimento pelo prazo improrrogável de 2 anos. B. Se por motivo fiscal ou processual o livro de registro específico for apreendido pela autoridade sanitária ou policial, o responsável deve providenciar a imediata abertura de novo livro, ficando impedida a movimentação de estoque enquanto não regularizado. C. O livro de registro de receitas. Opa, deu um spoiler aqui do gabarito. O livro de registro de receitas e os balanços trimestrais podem conter rasuras e corretivos químicos, desde que assinados e carimbados pelo farmacêutico responsável técnico no encerramento do mês. Em situações de roubo, furto ou extravio do livro de registro farmacêutico, o estabelecimento está dispensado de notificar a vigilância sanitária, bastando manter a cópia do boletim
de ocorrência policial em arquivo interno. Muito bem. Vamos então à resolução. Como já tinha aparecido ali sem querer, gabarito alternativa B. Os livros de escrituração física ou sistemas informatizados constituem a memória jurídica e sanitária da movimentação de drogas de controle especial. O descontrole documental impede a rastreabilidade e configura infração. Então é muito importante que se mantenha de qualquer que seja o formato, né, seja o digital, através do sistema, ou seja o livro físico, é importante que se tenha essa rastreabilidade. E aí o gabarito correto vai ser a nossa letra B. Ele reflete o comando exato do artigo 66 da portaria, que ele vai falar: quando por motivo de natureza fiscal ou processual o livro de registro específico for apreendido pela autoridade sanitária ou policial, o responsável pelo estabelecimento providenciará a imediata abertura de um novo livro. Sem o livro aberto e chancelado, a atividade com os produtos nele registrados fica juridicamente paralisada. Então esse aí seria o nosso gabarito correto. O fiscal chegou na farmácia, reteve o livro de registros e imediatamente se providencia um novo livro para que a atividade possa continuar. Caso isso não aconteça, a atividade ela fica suspensa, paralisada. A letra A ela vai estar incorreta. O prazo geral é de 5 anos, isso está no artigo 64 e 68. Então, 5 anos é o prazo estipulado para a guarda de arquivamento de livros, receitas e balanços. A C, a escrituração de livros oficiais exige clareza e ausência absoluta de rasuras, emendas ou borrões, sob pena de invalidação do documento. Conforme o artigo 85, letra D, em caso de roubo, furto ou destruição das receitas ou livros, o estabelecimento deve notificar formalmente a vigilância sanitária em até 48 horas, instruindo o processo com o respectivo boletim de ocorrência. E, obviamente, abrir um novo livro, né, para ficar no local para que a atividade possa continuar. Gabarito letra B. Questão de número 6 é uma questão da Fundatec, aplicada na Prefeitura de Tangará da Serra para farmacêutico no ano de 2019. A portaria 344/98 delimita as competências administrativas e as autorizações essenciais para que as pessoas jurídicas exerçam atividades econômicas com substâncias controladas. Segundo as definições contidas no texto legal, a autorização especial é a licença sanitária concedida pelo município que autoriza o comércio de medicamentos isentos de prescrição médica, o ato administrativo privativo do Conselho Regional de Farmácia que atesta a regularidade técnica do farmacêutico e no estabelecimento, a autorização concedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, a Anvisa, para empresas realizarem atividades de extração, produção, fabricação, transformação, manipulação ou fracionamento de substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. E a D, o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros que viabiliza o armazenamento das substâncias inflamáveis ou corrosivas dentro do almoxarifado farmacêutico. Nosso gabarito, letra C. Fica bem no começo, né? Artigo 3, então logo que você começa a fazer a leitura da legislação, tem lá e fica bem intuitivo para que se decore, né? Esse conceito. A A estaria incorreta, que ela vai afirmar, né, que, pessoal, a letra A incorreta. O município emite o alvará ou licença sanitária local e os MIPs não demandam regimes especiais federais.
A letra B, o CRF emite a certidão de regularidade técnica. Então, veja que são vários documentos, né, a serem emitidos. A CRT, que é um ato de fiscalização profissional e não sanitário industrial. E a letra D, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, é uma licença de segurança urbana sem relação com a portaria 344/98. Então, todos os outros documentos mencionados, citados, não tem correlação com a portaria específica. Nós estamos trabalhando aqui, falando. Questão de número 7, mais uma questão inédita, gerada aí pelo sistema. Vai trazer assim: no monitoramento da cadeia de suprimentos de medicamentos de controle especial, o fiscal de vigilância sanitária avalia os relatórios e mapas periódicos obrigatórios enviados por distribuidoras e indústrias. O documento específico destinado a demonstrar as vendas de substância ou medicamentos das listas A1, A2, A3, B1, B2 e C3 para outros estabelecimentos comerciais ou industriais denomina-se. Então, qual seria aí o nome desse documento específico? RMNRA, Relação Mensal de Notificações de Receita A, BSPO, Balanço de Substâncias Psicotrópicas e outras, BMPO, Balanço de Medicamentos Psicotrópicos e outros, ou RMV, Relação Mensal de Vendas. Pare e pense, gabarito comentado agora na tela. E a alternativa correta seria a letra D. De acordo com o artigo 69, o texto do artigo vai dizer: a relação mensal de vendas, RMV, será entregue pelos estabelecimentos fabricantes ou distribuidores no prazo de até o dia 15 do mês subsequente que efetuarem vendas de substâncias ou medicamentos controlados da lista A1, A2, A3, B1, B2 e C3 deste regulamento para outros estabelecimentos. E a fiscalização sanitária não ocorre apenas no varejo, que são farmácias e drogarias, que é o que logo vem à mente, né, quando nós pensamos em fiscalização sanitária. Pensamos logo no agente da Anvisa chegando ali na ponta, na drogaria, no balcão da farmácia. Mas ela também ocorre nas etapas de atacado. O cruzamento de dados de venda é crucial para evitar o desvio de insumos para o mercado ilegal. Lógico, né? Principalmente, né? Ali em grandes quantidades, o desvio para usos indevidos, se não houver o devido controle, se torna um grande problema. Mais uma questão, partindo aí para a questão de número 8, outra questão inédita. A regularidade sanitária no transporte de cargas controladas é pautada de constantes inspeções integradas. Conforme as regras de transporte fixadas no capítulo 9 da portaria 344/98, assinale a alternativa que descreve uma obrigação técnica legal compulsória. A. O transporte de substâncias controladas dispensa a emissão de notas fiscais com identificação expressa de cargas, permitindo o anonimato como medida de segurança contra roubos. O transporte de substâncias ou medicamentos constantes nas listas da portaria 344/98 fica sob a responsabilidade de empresa remetente, devendo ser acompanhada pela nota fiscal, cuja primeira via conterá obrigatoriamente o número da autorização especial do remetente. As empresas transportadoras terceirizadas ficam proibidas de realizar fretes de psicotrópicos, sendo obrigatório o uso de frota 100% própria das indústrias farmacêuticas. O transporte internacional de medicamentos nas listas B1, B2 por pessoa física, novamente dei spoiler do gabarito, em viagem de turismo é livre e dispensa a apresentação de cópia de prescrição médica. Bom, já mostrei o gabarito mesmo, então vamos mostrá-lo de vez. O gabarito correto aí seria a letra B. Está em perfeita consonância com o artigo 72 e 73.
A primeira via da nota fiscal deve ostentar de forma indubitável o número de autorização especial, concedida pelo Ministério da Saúde à empresa remetente. Muito bem. Por que a letra A está incorreta? O anonimato ou emissão de dados em documentos fiscais contrai grave infração sanitária e fiscal. Bom, seria aí uma das que, primeiramente e obviamente, seriam riscadas para não responder, né? Omitir dados dizendo que isso é pressuposto para diminuir roubos, muito pelo contrário. A letra C, transporte terceirizado é amplamente permitido, contanto que a transportadora contratada possua autorização de funcionamento e cumpra diretrizes de boas práticas de transporte. Artigo 72, parágrafo 1º. E o trânsito internacional individual de medicamentos de controle especial exige a posse da receita médica original ou cópia autenticada para justificar o uso próprio na inspeção aduaneira. Questão de número 9. No ano de 2020, para a banca Consulplan e aí na prefeitura de Cascavel, para o cargo de farmacêutico. A dispensação de substância da lista C1, outra substância sujeita a controle especial, obedece a prazos e limites específicos de tratamento. Todavia, a legislação prevê uma ampliação do tempo de tratamento em virtude da cronicidade de determinadas patologias. De acordo com as disposições e atualizações integradas da Portaria 344/98, as prescrições de medicamento antiparkinsonianos e anticonvulsivantes podem ter uma dispensação autorizada de até 30 dias, letra A, letra B 60 dias, letra C 90 dias e letra D 6 meses de tratamento, que seria equivalente a 180 dias. E o gabarito correto é a letra D, está lá no artigo 51, parágrafo 1º da portaria, conforme as atualizações sedimentais e regulamentações complementares da Anvisa, em caso de a prescrição de substâncias antiparkinsonianas e anticonvulsivantes, a quantidade dispensada poderá ser suficiente para até 6 meses de tratamento, visando proteger o paciente de interrupções abruptas que gerem crises convulsivas. Da banca Quadrix, de 2019, para o CRF Tocantins, para fiscal farmacêutico. A fiscalização sobre a comercialização e manipulação de substâncias psicotrópicas anorexígenas, que são da lista B2, exige extrema atenção do farmacêutico fiscal, devido às regras de saúde pública criadas para coibir o uso indiscriminado de emagrecedores, de acordo com os ditames da portaria e regulamentações integradas, como a RDC 58 de 2007. Então, assinale a alternativa correta. A notificação de receita para substâncias anorexígenas da lista B2 possui a cor azul e exige que a quantidade máxima dispensada por formulário seja estritamente restrita a 30 dias de tratamento. Medicamentos à base de sibutramina e demais anorexígenos da lista B2 podem ser livremente prescritos em receitas comuns da cor branca, sem vinculação de numeração oficial. E C. O tratamento com substâncias psicotrópicas da lista B2 pode abranger até 120 dias de tratamento por receita, desde que o paciente assine o termo de responsabilidade civil. E D. A notificação de receita B2 é impressa na cor verde e permite a inclusão de até 3 fármacos anorexígenos na mesma folha de prescrição. Então, tome um tempo, tente responder. E o gabarito correto é a letra A. A notificação de receita B2 é da cor azul, correto, emitida com numeração controlada pela autoridade sanitária, possui o limite máximo de 30 dias de tratamento, correto, e em conformidade com as regras estabelecidas que segmentaram a lista B para anorexígenos. Tudo correto. A B, ela vai trazer o erro aí que o uso da receita comum para a lista B2 contrai grave infração sanitária. A retenção da notificação azul numerada é obrigatória. O limite máximo de 30 dias de tratamento, sendo igual a
a emissão para 120 em uma única notificação. Sendo ilegal a emissão para 120 dias. O limite máximo é de 30. E na letra D não existe notificação da cor verde. É o absurdo da vez, né? Muito bem. Então, aí a resolução de 10 questões. Espero que tenham gostado aí de estudar juntos. Espero que essa revisão aí desse assunto nos ajude e sirva para fixar o conteúdo aí para nossas provas que virão. Desejo boa sorte a todos nas próximas lutas contra as próximas bancas e que em breve sejamos farmacêuticos aprovados. Obrigado a todos e até a próxima.